Agora a gente vai estar falando sobre um outro sistema econômico, que é o socialismo. É um sistema econômico implantado em Cuba, implantado na China, apesar de alguns autores considerarem o sistema econômico da China um sistema misto, né? Então, o socialismo é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e a distribuição, mediante a superação da propriedade privada e das classes sociais. O sistema socialista, gente, ele é contra a desigualdade social, porque no sistema socialista não há a iniciativa privada. Quem detém o poder dos meios de produção é o Estado. Então, aqui o socialismo no século XX, as bases do socialismo foi Karl Marx e Engels, que foram os principais críticos da sociedade capitalista e foram os divulgadores das ideias socialistas durante o século XIX. Grande parte de seus pensamentos contribuiu de bases teóricas que estruturou a Revolução Russa. Então, aqui nós temos a elite burocrática no poder, que no caso, essa elite burocrática é o Partido Comunista, que é o controle dos meios de produção exclusivamente pelo Estado, onde não há participação da sociedade civil. Há também a planificação da economia, porque no sistema socialista é atribuído o preço dos produtos pelo Estado. Não é como a lei da oferta e da procura no sistema capitalista. No sistema capitalista, os preços dos produtos eles são determinados pela lei da oferta e da procura. Quando há muito produto no mercado, quando a procura está muita, o preço tende a subir. Quando a procura está pouca, o preço tende a baixar. Então, no sistema socialista, quem determina o preço é o Estado, o que não há um incentivo de consumo desses produtos, né? A questão da centralização política, que é o Estado, ele é contra a desigualdade social, prega uma igualdade de classe. E aqui nós temos o período de declínio do sistema socialista, como também o período que cresceu. Aqui nós temos o apogeu do sistema socialista. Então, no início do século XX, o socialismo possibilitou que a União Soviética uma importante posição econômica e militar no cenário mundial. A economia planificada proporcionou uma modernização da atividade industrial na área bélica, que é a área de produção de armas, na área da siderúrgica, como também na área da petroquímica. E isso contribuiu para o crescimento do socialismo. Posteriormente, a partir da década de 70, começou a apresentar sinais de decadência na economia política e social do socialismo. E alguns fatores contribuíram para isso. A concorrência tecnológica, baixo nível de tecnologia se comparado com os países capitalistas, a baixa produtividade agrícola, contribuiu o governo investindo em subsídios agrícolas importado do exterior. Isso aí contribuiu para o declínio do socialismo. Tudo isso aí contribuiu para o declínio do socialismo. Outras, olha só, baixa produtividade agrícola, investimentos armamentistas de outras deixados de lado, né? Investiu muito nas indústrias de armas e deixou as outras indústrias de lado. Isso aí também contribuiu para o enfraquecimento do socialismo. Outro fator, parques industriais estavam sucateados, a repressão por parte do governo, a queda do Muro de Berlim, que é que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, e a queda da União Soviética, porque após
a Guerra Fria, com a queda da União Soviética, houve a formação das comunidades dos estados independentes. Então, eram formadas por 15, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada por 15 países que, após a desintegração dessa União Soviética, 4 tiveram sua independência própria e 11 se uniram e formaram a Comunidade dos Estados Independentes. Aí aqui nós vamos falar de uma nova fase do sistema, da Guerra Fria e a nova ordem mundial. Aqui nós vamos falar sobre a questão da geopolítica global, né? Que foram 2 sistemas econômicos, né? Que no caso o capitalismo e o socialismo. A gente vai ver que durante o período da Guerra Fria a gente fala nessa bipolaridade, justamente porque nesse período o mundo estava dividido em dois sistemas econômicos. De um lado, Estados Unidos, de um outro, União Soviética. Por isso que a gente fala nessa bipolaridade, quer dizer, o mundo estava dividido. E a gente vai falar sobre essa nova ordem mundial, que é a multipolaridade, quer dizer, o mundo deixa de ser bipolar para ser multipolar. Então, aqui, primeiramente, a gente vai estar falando sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, o mundo bipolar. A Guerra Fria foi um combate ideológico. Por que a gente fala combate ideológico? Porque não houve confronto físico, né? Não houve confronto físico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a economia e a geopolítica do mundo estiveram sob o comando de 2 países. No caso, Estados Unidos, país capitalista, e União Soviética, bloco socialista. A Guerra Fria foi uma guerra que ela durou aproximadamente 42 anos entre esses dois países. Durante o período da ordem bipolar, a rivalidade é declarada entre 2 potências, onde criou um clima de tensão entre esses 2 países. Por que recebe esse nome? A Guerra Fria recebe essa denominação de Guerra Fria. Justamente porque as 2 potências empreenderam uma guerra aberta entre si, e por isso o nome de Guerra Fria, quer dizer, não foi um confronto físico, foi um confronto ideológico. Então aqui nós temos a ordem bipolar, que foi o bloco capitalista e o bloco socialista, por isso que é bipolar, porque nessa época o mundo estava dividido entre esses 2 países, de um lado o capitalismo e de um lado o socialismo. De um lado, os Estados Unidos tinha o objetivo de disseminar o capitalismo pelo mundo, de um outro lado, a União Soviética com o objetivo de expandir o socialismo pelo mundo. Então, após essa nova ordem, né, aqui a cortina de ferro, a corrida espacial militar e econômica.